Voltei a treinar. E agora? Hoje iremos falar a respeito do retorno ao treinamento, alguns cuidados que devemos tomar e algumas ações que podemos fazer para amenizar certas coisas que aconteceram nesse período que passamos parados aí. Olá, meu nome é Sandro George. Nos vídeos passados falamos a respeito de a diferença entre atividade física e exercício físico e falamos também a respeito da memória muscular. Se você ainda não viu, vai lá e assiste. O retorno aos treinamentos é algo que tem que ser levado muito a sério. Talvez até mais a sério do que o início dos treinamentos. Por quê? O que acontece quando a pessoa já tem um certo condicionamento físico, um certo nível de força e para de treinar? Quando ela volta aos treinos, ela quer voltar mais ou menos no mesmo ritmo de quando ela parou. E isso pode ser muito perigoso, acabar gerando algumas lesões por conta disso. E o iniciante? O iniciante não. O iniciante ele não tem um parâmetro para buscar. Ele está simplesmente iniciando ali. E por mais que ele queira abusar do treinamento, ele ainda não tem uma consciência neuromuscular que vai permitir abusar de um treino igual uma pessoa que já foi treinada, que já treinou um tempo aí. Então é um pouco mais tranquila a questão do iniciante. E agora deixa eu falar para você o que acontece quando passamos um período parados, igual ficamos agora. Acontece de começar a criar aderências nas articulações, ligamentos, tendões e musculatura também. Essas aderências vão diminuindo a nossa mobilidade articular, muscular, tudo. E quando voltamos a treinar, o que acontece? Essas aderências elas não são criadas de forma igualitária de um lado do corpo e do outro. Então, na hora que você vai fazer força, acaba tendo uma descompensação de contração muscular. Então, você às vezes faz força mais de um lado do que do outro, ou às vezes uma musculatura sua de um lado está um pouco mais encurtada por conta de um pouco mais de aderência do que a outra. Elas vão trabalhar de formas diferentes, sobrecarregando às vezes mais um lado do que o outro, podendo gerar alguma lesão, alguma tendinite, ou até assimetrias musculares. Você vai estragar a estética do seu corpo por conta disso, tá? Outra coisa que acontece é um enfraquecimento muscular, de tendão, ligamento e articular. E aí quando nós voltamos a treinar, a musculatura ela recupera muito rápida, igual nós falamos na questão do vídeo passado da memória muscular. Ela consegue recuperar o seu nível de força, de volume muito rápido. E os ligamentos, articulações e tendões não conseguem acompanhar essa evolução da musculatura. E aí você vai estar no nível de força forte por conta da musculatura mais forte, mas com uma articulação, com ligamentos despreparados para fazer esse nível de força. Que aí também pode gerar tendinites, dores articulares aí, e atrapalhar o seu retorno aos treinamentos ou recuperar a sua forma física de forma mais rápida, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Sandro, então o que a gente pode fazer para amenizar essas coisas? Primeiro, fazer alongamentos específicos e aquecimento dinâmico específico. O que seria um aquecimento dinâmico específico? Você vai aquecer diretamente o músculo que você vai trabalhar naquele momento. Vou dar um exemplo, vou trabalhar peitoral, então eu vou no aparelho lá que eu vá fazer aquele exercício, vou colocar uma carga um pouco mais leve, né, do que eu pego, para mim que dê em torno de fazer de 20 a 30 repetições, e vou fazer essas repetições com amplitude máxima, tá? Por que amplitude máxima? Sempre buscar amplitude máxima. Porque quando você faz o exercício com amplitude máxima, você também está alongando essas fibras musculares. Então você vai estar aquecendo, alongando, lubrificando a articulação que vai ser trabalhada, você vai estar lubrificando justamente o que você precisa lubrificar, você vai estar aquecendo as fibras que você precisa aquecer, vai estar alongando as fibras que você precisa alongar e vai estar ajudando a romper essas aderências que foram criadas. Essa é uma das coisas que temos que fazer. Outra coisa é respeitar certos princípios de adaptação e readaptação do treinamento. Tanto a pessoa que está iniciando, a pessoa que está retornando, quanto o profissional que está montando o seu programa de treinamento, ele tem que respeitar certos princípios do treinamento de adaptação e readaptação.
Porque se ele pegar, ou se você pegar e já querer botar a carrocinha na frente dos bois, a chance de lesão é muito grande. Então tem que ser algo planejado de forma gradativa. Pensa o seguinte, para você chegar na Fórmula 1 do treinamento físico, você tem que passar pela Fórmula Kart e ir subindo aos poucos. Não adianta você já querer ir direto para a Fórmula 1 que não vai funcionar. Não adianta você pegar o seu Fusquinha aí e querer comparar com Fórmula 1. Ele pode até bater seus 300 km por hora lá, mexido, arrumado, tudo, mas eu te garanto, no final da reta ele quebra, se chegar ainda lá com alguma peça. Então, tem que ser um programa de treinamento pensado para você, específico para você, gradativo. O que eu gosto de fazer com os meus clientes, geralmente, é, no mínimo, 2 semanas de readaptação. Aí vai depender muito de caso para caso, mas esse período de readaptação ele vai de 2 semanas a 8 semanas, tá? Geralmente eu trabalho de 2 a 4 semanas, dependendo do caso do cliente, do nível de experiência que ele já teve com o treinamento. Quanto mais experiente, menos tempo de reabilitação, tá bom? E se você está querendo retomar os treinamentos, se você está querendo iniciar um programa de treinamento e não sabe como fazer isso para ter os melhores resultados com um maior nível de segurança, é só me mandar uma mensagem no inbox do Instagram, que eu tenho um programa de consultoria online individualizado para poder te ajudar, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, um abraço e até mais.